Pegue seus braços o mais alto que você pode. Assim, ó, com essa oração da Gabi eu fui tomado, então você vai ter que me aguentar agora. Pegue seus braços o mais alto que você pode. Feche seus olhos em nome de Jesus. E agora, na autoridade de filho, eu te peço que você abra a tua boca e diga para o Senhor que você quer mais daquilo que Ele tem para derramar nessa noite. Diga para o Senhor que você quer uma porção dobrada daquilo que Ele tem separado. Deus, nós sabemos que o Senhor tem algo a ser derramado nesse dia, mas nós queremos mais. Os nossos olhos nem podem contemplar, nós nem podemos ver, o nosso coração nem pode compreender o que o Senhor vai fazer, mas nós te pedimos nessa noite, dá mais, derrama uma porção dobrada nessa hora. Vai, filho, abra a tua boca, em nome de Jesus. Eu não posso orar no teu lugar. Dá intensidade para a tua oração, Avivados em Pentecostes. Dá intensidade para a tua oração. Abra a tua boca. Nada pode reter que não se prenda o céu da boca, a sua língua, mas sim, coloque para fora agora palavras de amor a Jesus. Diga para Ele que Ele é livre. Feche seus olhos, foca na presença e deixa Ele te tomar agora por inteiro e por inteira, em nome de Jesus. Nós te damos liberdade aqui, Deus. Se você sabe, canta. Somente em ti, somente em ti construirei a minha casa. Abra a tua boca e canta. Somente em ti colocarei minha esperança. Colocarei minha esperança. Será que você acredita nisso? Canta, vai. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti, vai. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Dá mais pra Ele, dá mais. Vai, coloca intensidade na tua voz. Só em ti minha alma achou descanso. Ainda te resta a voz, então dá tudo, vai. Só em ti eu pude respirar. Com tudo que você tem, os seus braços lá no alto, declare, igreja, e o meu coração, deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, com tudo que você tem, solta a voz, canta, vai. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero profetizar na sua vida agora. Nessa noite, Deus, eu peço que, em nome de Jesus, e pela força da ação do teu Espírito Santo, que o Senhor venha de maneira sobrenatural tomar os corações que aqui estão, na certeza, Senhor, e na clareza de que aquilo que o Senhor tem separado para aqueles que vieram aqui nessa noite não está comparado à glória da primeira casa, mas sim da segunda casa. A tua palavra nos ensina que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Então nessa hora eu peço que o Senhor convença o coração dos meus irmãos, e eu profetizo
avivamento sobre toda a carne nessa noite. Para você que está cansado, para você que nesse tempo tem uma vida mais ou menos com o Senhor, uma vida espiritual morna, oxoxe, capenga, em nome de Jesus, receba da parte de Deus restauração pela força do Espírito Santo de Deus. Receba, filho, receba, filha, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, faz silêncio um instante. Faz silêncio, olha para dentro de você. Deixa o Espírito Santo transformar o teu coração em argila nessa hora. Para que você possa ser moldado nessa noite com essa pregação. Para que você possa ser moldada. Para que você possa ser tomada por inteira. Tomado por inteiro. Para que aquilo que você veio procurar nessa noite, não só isso o Senhor derrame, mas Ele te surpreenda, porque o Senhor sobrepõe as nossas expectativas. O Senhor sobrepõe o nosso entendimento. Então, nesse instante de silêncio, deixa Ele falar com você. Amém? Amém? Ah, achei que você tinha morrido. Amém? Amém! Oh, glória! Aí sim. Você pode se assentar no seu lugar e reza junto comigo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, trai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém? Amém! Oh, glória! Eu não sei se você está preparado para aquilo que Deus vai mover nessa noite. Assim, ó, eu sou o terror da comunicação, então eu vou tentar ao máximo ficar parado aqui, tá? Para não atrapalhar a gravação. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem algo muito grande para você que veio aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, ó, você é corajoso. Porque você veio hoje. Fala assim, ó, você não está preparado. Então te prepara. Cara, Deus tem muita coisa para falar comigo, com você nessa noite. Quando o tema me foi passado, eu queria sair um pouco da bolha, né? Porque a gente está acostumado demais a ouvir algumas coisas sobre provação e a gente fica condicionado. Então, talvez você venha com o teu coração aqui condicionado a chorar tuas pitangas para Deus, porque, a provação tá difícil, para você alcançar a tua vitória, mas você não veio para cá para isso nessa noite, amém? Eu quero que você caminhe comigo para um lugar diferente. A palavra de Deus vai dizer que Elias, todas as vezes que ele precisava ouvir a voz de Deus, ele subia ao monte. A palavra de Deus vai dizer que Moisés, todas as vezes que ele precisava entender o que Deus tinha para educar o povo de Israel, ele subia até o monte, ele ouvia a voz de Deus e ele tabernaculava tudo aquilo que o Senhor falava para ele, para o povo. Então, em nome de Jesus, você não vai me olhar com essa cara de morto,
de uma terça-feira cansativa, amém? Então, quando eu falar amém, você fala? Amém! Quando eu falar glória a Deus, você fala? Glória a Deus! Esse do fundo da minha alma, do interior, lá onde está o desespero de que só um colo de Deus tem, que nós grita, nós fala alto, nós ora alto. Se você viu que começou uma oração alta aqui no momento do Espírito Santo, era eu, pode ter certeza. Nós ora alto, nós é extravagante mesmo. Se sair de mim um aleluia, você fala? Aleluia! Aí você não dorme, aí não fica chata a pregação, amém? Amém? Amém! Oh, só o Eric tá comigo, pô, e o guitarrista, qual foi? Me ajuda! Então eu queria já iniciar essa noite com a palavra, então você que trouxe sua palavra, pega comigo em Mateus, capítulo 12, versículo 15. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, eu vou te contextualizar. O que Deus ministrava no meu coração e me dava como entendimento para que nós, em meio à provação, encontrássemos vitória nessa noite. O Senhor queria colocar eu e você no nosso lugar. Amém? Amém. Deus queria colocar eu e você no nosso lugar no início dessa pregação. Então Deus vai tirar a gente do lugar que a gente tem ocupado. Ele vai colocar a gente no nosso lugar. Depois ele vai te levar a compreender que tem esperança para mim e para você. Amém? Só que a gente vai trilhar esse caminho junto nessa noite. Então você não pode dormir. Você não pode panguar. Você não pode ficar de conversinha. Se eu ver você virando o rosto, eu taco o meu tênis em você. Eu taco o celular, eu taco a cruz. De algum jeito você vai prestar atenção nessa pregação nessa noite. Amém? Para que nada tome a tua atenção, porque a palavra de Deus é poderosa e ela vai te salvar nessa noite, assim como ela está me salvando. Amém? Glória a Deus. Então pega comigo, enquanto eu vou te contextualizar aqui. Mateus capítulo 12, versículo 15. Esse lugar que o Senhor quer me recordar e recordar você é de unção e de eleição. Então, quem é eleito e ungido não se porta de qualquer forma na aprovação. Você está comigo, sim ou não? Sim. Você está entendendo, sim ou não? Sim. Não parece, irmão, você está me olhando muito sério. Você mesmo, barbudo, você está me olhando muito sério. Não parece que você está me entendendo. Deus quer, para mim e para você nessa noite, uma grande transformação. Então a palavra de Deus vai nos levar a compreender isso nesse primeiro momento. Aqui Jesus, eu vou te contextualizar os versículos anteriores. Jesus está na sinagoga, fazendo o que o judeu não gostava muito, que era curando no dia de sábado, brother. Para o judeu, curar no dia de sábado, esse trem não existe não, porque eles guardam o sábado. Então, o judeu, ele guarda o sábado na sexta-feira, às 18 horas, até às 18 horas de sábado, quando se põe o sol no Oriente, ele começa a guardar o sábado. Então, para ele é um dia santo, não pode fazer barulho, entendeu? É quase igual sexta-feira santa na casa de vó. Se você respira, você toma uma chinelada na orelha. Se você passou e falou alto, né? Aqui não, no outro dia, tu vai levar. No sábado santo você toma o que era para você tomar. Em alguns casos, até algumas mães, né? Para alguém que passou por isso. Então, para o judeu era algo muito sério guardar o sábado. Tanto que ele não comia carne, tinha todo um rolê, assim, ele guardava o shabat, não podia botar nada de colheita na boca, nada, não podia fazer mistura. O trem era doido. Isso na cultura judaica é muito forte. E aí, qual que é o entendimento? O Senhor, ele começa a curar no dia de sábado. Porque, então, nós guardamos o dia, nós fazemos desse dia santo, e nós não curamos. Aí me explica esse trem aí, direito. Então, a gente vem aqui pro Avivados em Pentecostes. A gente prega, a gente canta, a gente ministra. Mas nós não cura? E aí o Senhor começou a me levar a essa profundidade de compreender que Jesus é esse servo fiel do Pai, que olha para uma situação como essa e ele fala, não, eu não posso ver um enfermo e não fazer nada, eu preciso curar. Eu não posso ver alguém desanimado, eu preciso orar naquela cabeça, para que a pessoa seja avivada. Eu não posso ver ninguém me olhando com uma cara de xoxo capenga aqui, ó, é hoje que você vai se lascar. Porque Deus precisa tomar o nosso coração. E Jesus é esse servo fiel. Então, o Evangelho de Mateus, nesses versículos, vai nos fazer compreender que o Senhor
curou no dia de sábado, mas porque no coração dele havia uma inconformidade de um servo fiel. Então bate no teu peito agora em nome de Jesus e fala assim, ó, eu sou um servo fiel. Tô mais ou menos. Mas eu sou um servo fiel. Porque esse é o teu lugar. Você está entendendo? Sim ou não? Esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar de compreender que, assim como Jesus, você é chamado a ser um servo fiel. Então não dá pra você ser desse jeito mais. Não dá. Então, pega comigo a palavra e eu vou te atualizar do teu lugar. Porque você não... Você está entendendo? Sim ou não? Sim. Mas você vai entender mais, amém? Amém. Glória a Deus. Então pega comigo. Mateus capítulo 15, versículo 14. Vai dizer assim. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente de falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Presta atenção, porque é para você essa profecia. Presta atenção. Vai dizer assim, eis o meu servo a quem eu escolhi. Meu bem-amado, a quem a minha alma toda pôs a sua afeição. Ai, 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 eu não sei se você entendeu, mas a alma do nosso coração precisa se pôr em afeição a Deus, por inteira tomada. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim. Olha que forte e que profundo. Eis o meu servo a quem escolhi. Quem que é o servo de Deus? É você, é isso. A quem eu escolhi? Meu bem-amado, em quem a minha alma pôs a sua afeição, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, ele não elevará a sua voz, ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome as nações pagãs porão sua esperança. Eu não sei se você entendeu, você não deu um glória, você não bateu palmas, você não falou aleluia. Você tá aí, você tá me olhando com essa cara, você não entendeu. Deus está falando para mim e para você que você é o servo que o Senhor escolheu. Aqui o Senhor fala sobre a profecia de Isaías. Jesus testifica. E se eu e você somos chamados a ser, assim como Cristo foi nessa terra, você precisa compreender, essa profecia também é para você. E você precisa ser assim como o Senhor é. Se o Senhor serviu, quem é você para não servir? Se o Senhor serviu sem reclamar, quem é você para não servir? Você tem que servir. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tá vendo essa pessoa? Você tem que servir ela. Ou se atura ou se surta. Você tem que servir ela. A gente está aqui para servir um ao outro. Eu me consagrei ao carisma colo de Deus para servir o outro. Um consagrado, ele está aqui para servir as pessoas. Não há nada que o Senhor mova do coração maior do que separar uma alma para que ela seja servidora. E é por isso que o Senhor fala aqui para mim e para você. Essa passagem é primeiro para mim, é o meu ouvido que treme ao ouvir. Meu bem-amado, em que minha alma pôs toda a sua afeição. Para o Senhor você não é qualquer pessoa. Você é um bem-amado dele, em que ele põe toda a sua afeição. É nesse lugar que você precisa estar. É nesse lugar que você precisa estar, porque senão você se coloca talvez num lugar maior do que Jesus, porque você não entendeu e não compreendeu que você é eleito, ungido, nação eleita, escolhida a dedo por Deus, e que você carrega almas que você precisa evangelizar, você carrega um povo que o Senhor separou para você, você carrega uma eleição que se abandona na presença e não vive de qualquer forma. Deus está te recordando nessa noite que você tem um lugar separado e não dá para viver de qualquer forma nesse lugar. Então, o que eu e você muitas vezes fazemos é nos comportarmos como pagão. Como que o pagão faz? Ele desconhece do Cristo, então ele age por aí como se ele não o conhecesse. Quantas vezes você agiu por aí no seu trabalho, na sua casa, como se você não o conhecesse?
Porque se você o conhecesse, você tinha mais paciência. Se você o conhecesse, você era mais bondoso e compassivo. Se você de fato tivesse uma intimidade, você era uma pessoa muito melhor do que você tem sido. Não é verdade? O nosso coração precisa compreender que nós somos o bem amado, mais precioso para Deus. O Senhor, Ele olha para mim e para você, Ele vê eleição. Ele vê unção. Ele vê o que os seus olhos não conseguem enxergar. Às vezes, os nossos olhos, nós conseguimos enxergar o ambiente. Mas a holística de Deus é diferente. Ele enxerga o que você está aqui agora, como que você vai sair daqui, o que você vai fazer amanhã, como você vai voltar na semana que vem, o quanto você pode crescer se daqui de dentro você sair com uma vontade forte, uma decisão forte, não uma inconstância. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que o que nós precisamos é somente de uma determinada determinação. A gente precisa de uma determinada determinação para fazer as coisas de Deus. Porque enquanto nós ficamos com a nossa vontade fraca, ou seja, você não jejua, é óbvio que você vai ter vontade fraca. Primeira renúncia que o Senhor pedir para você fazer, você vai falar, ih, não aguenta pressão. Cadê os colos de Deus aí, não é verdade? Tudo não jejuava, foi fazer o jejum de Daniel aqui, ó. Ai, gente, perdão. Todo mundo tomou na tarraqueta. Porque não aguenta. Porque não educou a alma até aqui. Aí a igreja recomenda para mim e para você. Jejum e põe água. Pelo menos até 3 horas da tarde. Ai, tá bardão, não posso porque eu trabalho, sabe? Aí eu não posso ficar sem almoçar. Não, tá bardão, minha pressão cai. Se eu não comer, eu desmaio. Só que se você não se esforçar, começa no pouco. Faz uma manhã. Faz mais um pedacinho. Tira o almoço. Quando você vê, você fez um dia. Vai tirando algumas coisas da refeição. Vai fazendo com que você compreenda que para ser servo, amado, precioso de Deus, você precisa ser diferente. Não dá para ser normal. Então você precisa jejuar. Eu não vou falar para você erguer a mão, quantos aqui jejuam? Não vou falar para você, porque talvez a gente vai passar vergonha todo mundo junto e vai ser triste. Mas, eu queria que você nessa hora fizesse realmente esse exame de consciência. Será que eu estou dando mais para Deus? Ou será que eu só faço aquilo que é proposto? Então a igreja, como mãe que educa, o que ela faz? Ela recomenda ao menos a confissão uma vez no ano, né? Você preparar teu coração para a semana maior, que é a Semana Santa. Então, pelo menos uma vez no ano, você tem que confessar. Mas você precisa ser diferente. Então tem que ser mais. A igreja recomenda, pelo menos uma vez no ano, você fazer uma abstinência, uma caridade, que é na quaresma, né? Um jejum. Mas você precisa ser diferente. Porque você é servo fiel de Deus. Então você tem que dar mais. O que eu quero que você saia daqui entendendo e compreendendo é que você é chamado a ser diferente. Ser diferente. E o ser diferente não é ser chato por aí, não. Não é. É você chegar no lugar e você ser tão legal que as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, ele é diferente. É porque às vezes você não nota que se você se posiciona de fato no teu lugar, é isso que causa nas pessoas. As pessoas vão olhar, é diferente. Tá diferente. Parece que, sei lá, o brilho no olhar mudou. Tá mais feliz, antes era tudo amarga. Agora tá, sei lá, carrega algo diferente. Tinha tudo para estar desanimado e carrega um negócio diferente. Um sorriso no rosto, um brilho no olhar, uma certeza de fé do impossível. Uma clareza de que Deus tem mais a derramar. Tá diferente.
Então, você precisa assumir o teu lugar, amém? E qual é o teu lugar? Do quê? De servo fiel. De servo fiel. Esse é o teu lugar. Esse é o meu e teu lugar. Aquele que o Senhor olha, ele fala, meu bem amado. Eu imagino um Deus apaixonado que olha e fala para mim e para você, meu bem amado, em quem a minha alma pôs a sua afeição. Esse é o servo fiel. É a alma que o Senhor olha e, meu Deus, como a entrega é diferente. Nossa, ele jejua e não reclama. Nossa, mas olha, tá na fossa, tá ruim, tá fartando grana, não tá na bonança, mas tá fiel. Esse não se abandona na provação. Ele se abandona na glória da segunda casa. Ele se abandona naquilo que o Senhor tem para derramar. Porque antes que houvesse Pentecostes, os discípulos sofreram. Eles até desistiram e voltaram para o barco. Voltaram para suas profissões. Mas aí, não dá para resistir a esta voz que te chama pelo nome. Amém? Então, nós precisamos entender que a justiça de Deus, nós precisamos ter um entendimento claro que a justiça de Deus não é a minha, a tua justiça, é a justiça desse mundo. A justiça de Deus, ela educa o nosso coração para que nós não sejamos pagãos. O mundo aí fora, paganizado, por muitas vezes te corrompe. Uns 15 dias sem comer, eu falei, esse final de semana. Um dia antes, estou eu em casa. Gripado, ruim, mas firme no jejum. Assisti a pregação do Moisés Rocha. Tomei umas bordoadas. No meio do caminho, ele fala assim, quem evangeliza não pode ser igual à geração do mundo. Aí eu falei, lascou pra mim. Ele falou, você precisa tomar destaque nos lugares. Não porque você é especial, mas porque você se entrega de verdade. E aí eu falei, vou eu então, com a minha maçã e minha banana, enquanto todo mundo tá comendo. E aí eu fui pra lá e eu falei, cara, Jesus tem que te amar muito, é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Tem que te amar muito. Tem que amar muito Jesus. É por isso que Jesus tem poucos amigos. Já dizia Santa Teresa d'Ávila. Porque dá trabalho ser amigo de Jesus. E é isso que eu quero fazer você compreender nessa noite. Dá trabalho. Era aniversário da minha filhada. Mas eu olhei para minha esposa é lactante, né? Então ela aproveitou. Porque, né, tava passando mal já durante a semana. E eu falei assim, não, Deus me pediu fidelidade. Fidelidade. Porque a sensibilidade que Deus tem derramado no meu coração, porque eu me coloquei nesse lugar, não está escrito. Eu nunca tive isso. É a primeira vez que eu faço um propósito de jejum de Daniel fiel. E a gente está chegando aí nos finalmente, falta poucos dias para acabar. E parece que as coisas já descem melhor, parece que a sensibilidade aumentou. A hora que a Gabi orou por mim, eu tremi igual varabamba. Já pensa, eu repouso aqui, fico 3 horas repousado e não tem pregação? O guia tem que pregar aqui, se virar nos 30. Porque Deus está derramando uma sensibilidade tão grande no meu coração. Eu engoli a seco um choro aqui a hora que eu li que eu sou amado da alma dele. Porque ele põe a sua afeição. Então, se eu tenho esse lugar de servo fiel, não é, você entende, não é um status, é servo fiel. Assim como ele que foi a ponto de morrer na cruz por mim e por você, se serviu até o final, lavou os pés dos discípulos, mostrou o que era serviço, curou gente, mesmo cansado, a sua carne cansada, ele curava multidões. Depois de muitos sermões durante o dia, e você mal e mal reza um terço, mal e mal reza um rosário, não cumpre um propósito de oração, porque não compreendeu que o seu lugar é de servo fiel. Estou errado?
Então nós precisamos compreender que o nosso lugar é esse. Nós precisamos ser fiéis ao nosso chamado. Seu chamado de servo fiel, de serva fiel. Ninguém vai tomar o seu lugar, porque a cadeira que você ocupa, só você pode ocupar. A cadeira que o Senhor colocou no banquete da mesa está esperando você só. Todas as vezes que você desocupa, ninguém ocupa, porque é tua. É tua. É tua. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Então, se nós temos essa compreensão, nós compreendemos que Deus é um Deus que educa o nosso coração. E Ele é um Pai que nunca abandona. Então, por isso que Ele educa. Ele forja. Por isso que Ele pede mais. É por isso que Ele permite o sofrimento. É por isso que Ele permite a provação. Para você olhar para o céu e dar glória a Deus. Assim como a palavra vai dizer no livro de profeta Jó. Jó perdeu tudo e ele olhou. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele perdeu tudo, você não perdeu tudo ainda. Você não perdeu tudo ainda. Você não perdeu tudo. Faz assim, ó. Tá respirando? Não tá morto não, né? Então tem chance para você e para mim. Tem chance, porque há vida em você. Há vida em você. Há pneuma. A tradição vai ensinar, a teologia mais profunda vai ensinar que o Espírito que o Senhor soprou sobre as narinas de Adão e Eva não foi o ruá, foi pneuma. Porque é o sopro que dá vida. Pulso. Tu tem a parada já. Tu tem aí, tá dentro de você. Tá respirando, não tá? Então tem vida, tem pneuma. O Espírito Santo tá aí, tá com você. Então, coragem, bom ânimo. E pra gente compreender, eu quero trazer 3 pontos para você. Quem já viu minha pregação aqui, eu sempre trago 3 pontos, faço você anotar, pra você mudar de vida, amém? Porque funciona, eu sou marqueteiro, então às vezes é mais fácil para mim fazer tópico do que ficar enchendo linguiça tua. Tá bom? Então, primeiro ponto, nós precisamos andar no profético na aprovação. Você precisa andar no profético. Ah, Taborda, mas o que é andar no profético? Andar no profético é você ter a compreensão de que sem Deus você não é nada. Porque um profeta, ele só era portador. Quem fazia tudo era Deus. E o sucesso da profecia, geralmente é o quanto ela perdura e não onde ela termina. Então, se eu venho aqui hoje, eu profetizo, quanto mais perdurar, é sinal que Deus está fazendo com que seja um sucesso a profecia, para que tome outras gerações desse grupo, para que outras pessoas sejam impactadas por aquilo que nós estamos vivendo nessa noite. Você está entendendo isso, sim ou não? Para que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que você está prestes a sair daqui vivendo a partir de hoje. Isso é o sucesso do profético. Então, andar no profético é compreender e ter a clareza de que Deus anda com você. E tudo que você faz é por Ele, com Ele, na ordem dEle. Ah, Deus, eu ando para a direita porque o Senhor mandou eu andar para a direita. Para a esquerda, eu tomo essa decisão, eu mudo de emprego porque é o Senhor quem me condiciona. Eu saio do emprego, peço demissão, sem medo, com coragem, porque o Senhor vai te sustentar para arrumar outro na outra semana ou no outro mês. Você vai conseguir ser demitido e aí você vai pegar seguro e vai ter o tempo necessário para ter um descanso e aí arrumar outro emprego, porque Deus cuida de tudo, porque você anda no profético. Então quem anda no profético não teme nada. Quem anda no profético não tem medo da provação. Quem aqui tem provação? Ergue a mão. Eu acho estranho se alguém não levantar. A outra está escrevendo. Eu vou perdoar que ela está escrevendo. Mas todo mundo tem provação. Eu estou até doando umas. Alguém quer? Estou doando. Eu posso dividir com vocês. O que vocês acham? Todo mundo tem. Mas a gente precisa ter.
coragem de olhar para isso e caminhar no profético com Deus. Continuar fiel. Lembra que você é servo fiel? Então você precisa continuar sendo fiel. Segundo ponto, se você está aí com o seu celular, caderno, anota. Se não, anota no seu coração. Na próxima você vai trazer um caderno, porque eu sei que o Miller também prega bem, então você tem que começar a anotar as paradas, o que Deus fala, porque senão você se esquece. Amém? Tem um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E vai dizer que tarda o pleno avivamento porque o povo de Deus é um povo sem memória. Ou seja, você não anota, você acha que a tua cabeça é suficiente. E aí já esqueceu, né? A maioria das coisas, às vezes, que eu falei no início da pregação. Então, por isso que é bom que você anote. Amém? Por isso que é interessante você anotar. Segundo ponto, não esmorecer na aprovação. A aprovação veio, você precisa estar feliz. A aprovação vem, ela não pode te alastrar e te devorar. Você tem que olhar para ela e falar: eu sou filho de Deus e em Cristo eu sou mais que vencedor. Aleluia. Você precisa olhar para a aprovação e ter a compreensão que se você esmorecer, filho, já era para você. A igreja nos ensina que Satanás ele trabalha na inteligência e na vontade, ou seja, ele trabalha primeiro na sua vontade. Ou seja, às vezes você já tem uma má vontade para fazer as coisas, então ele vai trabalhar já na tua vontade, vai te ganhar fácil, aí depois ele precisa só da tua inteligência. Aí lascou se ele pegar a tua inteligência, porque daí você fica possesso, aí é exorcismo, só assim para ser salvo. Mas, é um grau extremo, mas a nossa vontade, a maioria das vezes é tomada. É para isso que existem as tentações na mão do inimigo, para ele te tentar e você ceder e esmorecer. E a tua alma se esfriar. Mas Deus não quer isso para mim e para você. Então nós não podemos esmorecer na aprovação. Nós precisamos olhar como o Senhor olhou para aquela sinagoga. Era sábado, ninguém ia ser curado, porque os fariseus não queriam curar ninguém. Não queriam recolher ninguém no templo, não era dia de curar ninguém na cabeça do judeu, mas o Senhor olhou e falou: ei, se há fome e sede eu estou aqui para saciar, eu sou servo fiel e eu tenho boa afeição por quem é meu amado. Eu tenho boa afeição por quem eu amo e a minha preciosidade, então eu não consigo ver e não fazer, como vai dizer a minha baluarte, minha santinha, Santa Teresa de Calcutá. Eu não consigo ver e não fazer. Jesus não consegue ver e não curar. Jesus não consegue ver e não libertar. Você precisa olhar para a tua vida e falar: eu não consigo ver e não fazer. Você precisa olhar para o teu irmão e falar assim: você está muito xoxo. Você está muito xoxo, então eu não posso te deixar na condição que você está. Vamos orar junto, vai, pega na minha mão. Senhor Jesus, eu peço por fulano de tal, xaralabá, cantaralabá, e ora junto, dá uma ribada, vamos todo mundo junto, a gente é igreja por isso. Você não caminha sozinho. Não dá para esmorecer na aprovação. Eu sei que é difícil. Gente, esses dias minha casa estava quase caindo, assim, ó. A Laura estava desesperada, e final de ano, assim, ó, é um regaço. E eu não tenho 13º, né? Eu sou PJ, então é o que eu faço, é o que eu produzo. E aí, ir para Curitiba, visitar a família, uma porrada de coisa. Então tava um caos, a Laura aflita, chorando. Eu falei: vai fazer um retiro de silêncio, sai daqui, não vai reclamar no meu ouvido. A primeira coisa que eu falei para Laura, ela começou a reclamar para os outros. Eu falei: ó, vai fazer um retiro de silêncio, o que te falta é escutar Deus. Claro que eu falei com doçura, né? Porque ela é mulher, é minha esposa. Se eu falar de outro jeito, sou eu que sou tocado de casa. Eu não sou louco. Mas eu falei pra ela: ó, Laura, seguinte, se recomponha primeiro. Depois vamos conversar. Aí eu falei: não tá faltando nada. Então para. Falei: segundo, vai fazer um retiro de silêncio, o que te falta é ouvir. Vai escutar Deus. Para de reclamar e escuta Deus. Ela foi pra casa de um padre amigo nosso, lá em Santa Cruz, Padre Renan, vocacionado da Cola de Deus. Ele acolheu ela, né, e estava no meio do jejum de Daniel, então ela estava, né, nos hormônios da flor da pele, sem açúcar, né, bebê? Mulher sem doce é um desastre, né? É difícil. E aí ela estava bem mal e tal, e ela foi fazer o retiro de silêncio. E Deus direcionou ela.
Deus falou, ó, pescaria que vocês estão prestes a fazer, os peixes virão muito maior da proporção que seus olhos podem ver. Eu falei, toma. Ela falou bem assim, Deus me deu um direcionamento. Eu falei, amém, glória a Deus. E aí eu tava meio xoxo capenga também. Não desconfiando de Deus, sabe? Mas eu tava assim, Deus, ai, sou teu servo fiel. Que hora que chega a bonança? Eu sei que eu tenho que sofrer, mas que hora que chega? As contas precisam fechar, tem que ir para Curitiba, tem geração atômica, tem que renovar a consagração em Aparecida do Norte. Eu falei, e aí, agora? E aí Deus olhou para mim e ele falou bem assim, primeiro ele falou através da Laura, né, por conta do retiro de silêncio. E aí depois ele falou bem assim, eu deixei faltar algo? Não deixei. Então não vai ser agora que eu vou deixar. Ordena teu coração e escuta o que eu tenho para falar. Não dá para se desesperar, não dá para esmorecer. Você tá comigo, sim ou não? Sim. Vamos que o tempo tá correndo, por mim eu fico 3 horas falando com você aqui, mas a Gabi me cortou, ela falou não pode. Brincadeira. O terceiro ponto, não menos importante, é ter esperança na aprovação. Tu vai andar no profético. Vai estar grandão. Ungido, na glória. Jejuando, fazendo penitência. Rezando o rosário, Frei Gilson, com as irmãs do Hesed. Acordando cedo. Tá maluco, maluca por Jesus. Tu não vai esmorecer, tu vai... Satanás vai olhar e falar, ai, isso aí eu tenho medo. Tenho medo porque ele é feliz. Olha, que desgrama. Tô fazendo de tudo para ele esmorecer. Ele tá aqui, ó. Ah, Jesus. Meu bem querer. Você vai ter esperança na aprovação. O melhor virá. Esperança é virtude. Peça a virtude da esperança todos os dias. Tá difícil? Tá ruim? Tá difícil para todo mundo, bebê. O governo atual não tá facilitando para ninguém. O Brasil não tá fácil para ninguém. As ideologias estão batendo na porta e não tá fácil para ninguém. Mas a gente precisa se levantar como leão que ruge junto com Cristo. E para esse mundo compreender, nós precisamos olhar com esperança porque o melhor virá. Nós estamos encerrando mais um ano e a gente vai olhar só para esse ano, nesse tríodo de Natal. A gente vai olhar só para os cacos que a gente está juntando até agora, para tudo aquilo que de imposto a gente está pagando a mais, para tudo aquilo que de choramingando a gente tá por conta do nosso financeiro que está cada vez mais apertado, ou a gente vai olhar para tudo isso e falar, bendito seja o nome do Senhor, porque o melhor virá. É essa a nossa verdade. É isso que precisa nutrir o nosso coração. É isso que precisa intensificar você e te trazer pulso e âmago de vida, porque há mais para vir, há mais para ser derramado, e se te tem pneuma e vida, tem esperança para mim e para você. Tem esperança, virtude. Então todo dia você precisa olhar para Deus e falar, Deus, ó, eu não consigo sozinho. Esperança não é uma virtude cardial, é teologal. Então você vai precisar de Deus. Tá em Deus a parada. Então Deus, ó, me ajuda. Me ajuda aqui, porque eu não consigo ter esperança sozinho. A gente não tem um ditado muito famoso que fala que a esperança é a última que morre? Porque, irmão, se morrer, acabou pra nós. Pensa se ninguém tem mais esperança. Ferrou. Acabou pra nós. Mas a palavra de Deus vai dizer que se um justo somente se levantar, o Senhor há de intervir naquela cidade. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você que está aqui no Avivados em Pentecostes, eu preciso te entender.
te fazer entender, essas cadeiras que estão aqui vazias, esse banco que está vazio, é porque eu e você não temos cumprido o nosso papel como nós devemos fazer. Nós não estamos fazendo o nosso papel no reino direito. Nós não estamos cumprindo com o nosso dever de servo fiel. E eu preciso te fazer entender nessa noite, em nome de Jesus. Quando você compreende que você é eleito, amado, fiel de Deus, Deus olha para mim e para você e não há outra coisa senão fazer e falar dele. Não consigo não falar do que eu vivo. Não dá. Não dá para você olhar para tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele está movendo e se contentar. E ficar juntando os cacos só da aprovação. Então, em nome de Jesus, nessa noite, você compreendeu que você precisa andar no profético. Repita comigo. Eu vou andar no profético. Repita comigo. Eu não vou esmorecer na aprovação. Diga, eu vou ter esperança na aprovação. Porque eu sou um servo fiel. Porque se nós compreendemos isso, gente, em nome de Jesus, nós entendemos aquilo que Deus está derramando nesse tempo. O que Deus está derramando é muito maior do que as desgraças desse mundo. O que Deus está derramando é muito maior do que as nossas limitações, do que as enfermidades ao nosso redor, do que toda doença, do que tudo aquilo que nós precisamos ser libertos ainda, do que toda a falta de perdão, do que toda a ausência da presença de Deus. Ei. A presença de Deus é maior e é melhor. E eu queria encerrar com uma palavra de esperança para você. Não vim só para te esculachar também. E te dar uma palavra de esperança. Amém? Você sair daqui falando, nossa, tem esperança para mim. Pega essa palavra comigo. 2 Coríntios, capítulo 4. Enquanto isso eu pego uma água aqui. Eu sou filho de Deus também, né? Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Você que não trouxe sua Bíblia, sinto muito, na próxima traga, pelo amor de Deus. Vai esperar quantos grupos de oração para não trazer? Duro, hein? Duro. Tem que trazer. E também traz lá a agenda, um caderno para você anotar tudo que Deus fala. Em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vai dizer o seguinte. É por isso que não desfalecemos ainda. Que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se dia... Peraí, que eu não estou enxergando, eu uso óculos, eu sou meio cego. É por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso eterno da glória incomensurável. Eu vou repetir porque você não entendeu, você não falou glória, você não falou aleluia. Eu vou repetir, presta atenção. A nossa presente tribulação, para um português mais claro para você entender, provação. A nossa tribulação, presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Podia ser só mensurável? Podia. Mas é incomensurável que Jesus está falando para mim e para você. Porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Você pode aplaudir a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Isso é uma palavra de esperança para mim e para você. O Senhor está falando que no meio da tribulação, ela é momentânea, ela é ligeira, ela passa rápido.
e que é o que dá peso para nós tocarmos a glória eterna incomensurável. Podia ser só uma glória poderosa, podia ser só glória inexplicável, mas é incomensurável, ou seja, não dá para tocar, porque é eterno. A tribulação vai passar, bebê. Confia em mim. Passa. Logo se arruma outra. Então precisa passar. Logo arruma outra. Então passa. Só que isso vai educando o nosso coração para que nós toquemos a glória de Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim. Porque tarda o pleno avivamento é porque o povo de Deus é um povo sem memória. Então, se você não sofrer, você se esquece de quem você é. Não é? O mundo prega para você um não sofrimento, não é? Um conforto. Viva suas vontades. Carpe diem, viva hoje. Aí vai vivendo a vontade. Vai pro inferno com a vontade de tudo. Porque é conforto, mas é um falso conforto. No mundo você vai ter sofrimento igual, você não vai ter pra onde recorrer, você não vai poder contar com ninguém, você não vai ter suporte de ninguém, vai acontecer um BO, você vai precisar de ajuda, você vai precisar de gente no velório para te dar suporte, e você tá lá sozinho. Porque no mundo, a dinâmica é outra. É aquilo que o Renascimento trouxe, que se chama antropocentrismo para o teocentrismo. Essa diferença. Então, era tudo teocêntrico, ou seja, Deus era centro de tudo. Não era? Até então, Deus era o centro de tudo. A partir do momento em que o antropocentrismo entra, o homem acha que ele é alguém. Olha para a pessoa que está do salão e fala assim, você é bobo. Você pensa que você é alguém. Mas o alguém que você é chamado a ser é servo fiel, filho de Deus, alma eleita, nação separada, não Israel, mas sim uma nação santa, não somente Israel, porque a palavra de Deus vai dizer que a nação eleita é Israel, mas o Senhor está te olhando e falando, ei, não, é o teu nome que eu estou chamando, porque cada nome nesse lugar é uma nação, e cada um de vocês tem um povo para evangelizar. Você tem que trazer no mínimo umas 15 pessoas na semana que vem, porque muita gente precisa ouvir falar do Jesus que você está vivendo aqui dentro. Esses bancos só estão vazios porque você é frouxo, então para de ser frouxo, para de ser frouxa, em nome de Jesus. Deus quer derramar o avivamento na cidade de Bauru e Ele quer usar de você. Ele quer usar do teu coração, da verdade que você vive com Ele. Não dá para vir aqui mais. De terça em terça, achando que o que você é chamado a viver, você só vive aqui. Irmão, pega esse carisma que sapeca na tua cabeça, chamado Avivados em Pentecostes, chega na tua casa, tranca a porta do teu quarto, assim como a palavra vai dizer no livro de Mateus, tranca a porta do teu quarto, ora ao teu pai que está no secreto, é assim que o Senhor nos ensinou, e deixa Ele falar com você e te mostrar coisas ainda maiores do que os seus olhos podem ver aqui. Porque a partir disso você passa a ancorar a tua vida em Deus e não em homens. E aí você não vai conseguir ver e não fazer, e não falar do que vimos e ouvimos. Você vai olhar ao seu redor e vai falar, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer o Jesus que tomou a minha vida. Você precisa conhecer o Espírito Santo que toma o meu ser todos os dias. Você precisa de pneuma, você está morto, então vai, ó, toma em nome de Jesus, já respira, vida em abundância, toma o ruá, ó, você precisa de ânimo, âmago de vida, respira, vai, toma o seu lugar, e aí você vai começar a compreender que no mundo você faz um estrago, na vizinhança você faz um estrago. Chega pra vizinha e fala assim, filha, você não tá ligado, terça-feira tem um negócio diferente que acontece, a gente chama de grupo de oração Avivados em Pentecostes, mas olha, é diferente, você tem que ir lá porque eu tô diferente. Vamos lá, filho de Deus. Não tá ruim aí?
Então vem com nós. Nós tá ruim também, mas nós chora junto. Mas a nossa perspectiva e a alegria que nós temos, a nossa fisionomia diferente do que eles estão passando, mostra que o Filho de Deus, a Filha de Deus, compreendeu que ela é serva, servo fiel. E o Senhor só consegue olhar para um servo fiel e falar: o meu coração, meu amado, a qual eu tenho afeição. É de você que ele está falando. É de você que ele está falando. Então, em nome de Jesus, fica de pé. Fica de pé.